E aí, galera, estamos aqui no nosso primeiro podcast, AlphaCast. Aê, palmas! Saiu! Dá muito trabalho fazer um podcast, cara. Quase eu desisto, é muito difícil. E é isso. Hoje a gente vai tratar de um tema aqui. Cara, quem aqui não quer viver sem trabalhar e ganhar dinheiro? Boa pergunta. Quem? Os youtubers? Influencers? Hoje em dia tem gente tipo, como é o nome dela do canal do Big Brother? A Jade. Eita, ela vamos ser processada pela menina. Ela disse que desde os 13 anos ela já tinha independência financeira. Uhum. A minha... 13 anos. 13 anos. 13 Eu anos. tenho pra mim que a única chance que eu tenho de ganhar dinheiro sem trabalhar é quando eu me aposentar. Ou se você tivesse nascido, né? Em outra situação. Quase. Em um berço de ouro. Um Em um berço berço de de ouro. Por isso, o nosso primeiro tema aqui, e as nossas convidadas são duas advogadas especialistas em previdenciário, não é isso? Meu amigo, se você é que nem eu, que quer se aposentar o mais rápido possível, Pelo menos algum dia, ainda vivo. Você pode ainda estar vivo, eu quero me aposentar o mais rápido possível. Então, Com se certeza. liga nesse podcast aqui que vamos trazer informações Importantíssimo. quentíssimas para você nesse sentido. Mas, por favor, se apresentem, convidadas. Meu nome é Gabriele Nascimento, eu sou bacharel em Direito. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Tratando de um assunto que já sofreu tantas transformações ao longo dos anos, mas que atualmente é um assunto que tem sido bastante debatido devido à reforma de 2019. Tem muitas novidades, né? Importante. Meu nome é Bruna Link Nascimento, eu sou advogada previdenciária, né? Desde 2018 estou na carreira de advogada previdenciária. E é um prazer enorme estar aqui com vocês e espero contribuir tanto para vocês quanto para os ouvintes aí que não estão assistindo a Telespectadores. gente. É verdade. Espectadores, ouvintes, todo mundo. Internautas. Né? Vamos então à primeira pergunta. O que é a Previdência? Eu acredito que seja muito importante falar sobre a diferença da Seguridade Social para a Previdência Social. As pessoas costumam se confundir, mas na verdade a Seguridade Social ela vai muito além da Previdência, né? A Seguridade Social ela é um conjunto de ações de iniciativa tanto da sociedade como do poder público para assegurar direitos referentes à saúde, à previdência social e assistência social. O direito à saúde, no caso, é o SUS, né, como todo mundo sabe, e é um direito universal. Já a previdência social, ela é algo mais restrito, ela é voltada para as pessoas que contribuem, né, mensalmente. E assistência social é exclusiva para pessoas que têm necessidade, né, tanto de carência financeira, como a pessoa precisa comprovar que ela tem alguma deficiência, alguma incapacidade, né? Olha, nesse sentido eu tenho carência financeira e várias... Todos os dias. Exatamente. O indivíduo que está trabalhando e de repente perdeu um dedo ali no trabalho, né? Perdeu um dedo. Ele entra na questão da Previdência ali, de Seguridade Social? Não. Tá, na verdade, Ele ganha uma ele indenização. tá trabalhando, no Sim. caso, e... Na metalurgia, né? Vamos No lá. ABC Paulista. Eu já ouvi essa história, Ele mas... perdeu o dedo acidentalmente. Acidentalmente. Né? Não, na verdade, assim, como é que funciona? Se ele está trabalhando, de fato, né, ele tem ali a carência para receber um auxílio-doença durante um período, porque provavelmente ele vai precisar de um período de recuperação, já que ele perdeu um membro, né, e vai ficar ali tendo que se recuperar. Assim, pelo fato dele estar, dele ter perdido ali um membro, né, ele vai ter que comprovar que isso, digamos, lhe gera ali uma incapacidade, já a longo prazo, etc. E ele tem a possibilidade de receber o auxílio acidente, né? Auxílio acidentário, na verdade. Aí o que acontece? Nesse caso, esse auxílio, né, que seria o auxílio acidente, ele, em regra, não vai parar de trabalhar ou vai parar de exercer uma função, receber o seu salário mensal e ter que ficar só recebendo auxílio. Não, esse auxílio pode ser acumulado com uma função. Digamos, essa pessoa que perdeu, né, esse membro lá, ele vai receber esse auxílio e ainda assim ainda pode continuar trabalhando, Pode entendeu? entrar na carreira política, Isso, pode sindicalista. continuar. Só que o que acontece? No momento que ele for se aposentar, aí ele realmente perde o auxílio e vai ficar só com a aposentadoria, entendeu? No caso, ele fica com uma espécie de auxílio-doença, porque ele perdeu esse dedo. Isso, um auxílio doença definitivo, que na verdade o nome é outro, entendeu?
Mas deixa eu uma dúvida. Esse dedinho aqui, se a gente perde, ele incapacita a gente de trabalhar? Aí quem vai dizer já seria o profissional da saúde, que vai ter que fazer todo o estudo da tua... Impede a gente de coçar o ouvido, entendeu? né? Já é uma situação... Então aí rolou da uma saúde. máfia. Porque não seria Jamais. só a perda do membro. Digamos, perdeu esse dedo, mas internamente pode prejudicar alguma função. Então depende muito Entendeu? também do cargo que a pessoa exerce. Tipo Exatamente. assim, digitador, e na hora de Digitar o Enter. Já não pega. Já não pode. Não. Na verdade, para ele receber esse benefício aí que ele vai ficar, é uma indenização por ele ter perdido, né, um membro, ou alguma outra situação, vai ser, no caso, um estudo, né? Tem que verificar com o médico, porque os laudos médicos vão dizer, tá, se ele está realmente incapacitado, e aí, juntando toda a análise do caso dele, ele pode realmente receber esse benefício. Uma das dúvidas que a gente tem é o seguinte: quantas por alto, quantas pessoas no Brasil recebem alguma coisa da Previdência hoje? Por alto. Já né? que essa palavra de estatística já não sei te falar. Nesse sentido aí, sei lá, Olha, o que a gente sabe é que metade da população brasileira. até um pouco antes da reforma o discurso era que estava prestes a quebrar, né? Cada vez menos pessoas contribuindo e cada vez mais pessoas entrando na idade ou precisando se aposentar. Aí é explicado através do censo que é o problema da natalidade, né? Tá nascendo as famílias com menos filhos, se é que tem algum filho ainda, né? E eles não. E os que têm ainda não estão trabalhando, então não estão contribuindo de fato. Sim. Mas esse problema da Previdência, isso me remete muito na questão geopolítica de outros países que a taxa de pessoas velhas são altíssimas. O Japão, por exemplo, né? Então as pessoas, como alguns brincam, né? Não querem morrer, estão vivendo muito lá. E aí estão pegando esse dinheiro da Previdência para si. E os jovens que, a grande parte ali, né, no caso do Japão, um problema sério ali, não estão indo para o mercado de trabalho ou para uma faculdade, né, problemas sociais ali, estão acabando se suicidando. Então, um dos maiores países com taxa de suicídio entre jovens é o Japão ali. Mas é um dos, assim como, não lembro se a França em 2010 ou 2011 também passou por esse problema previdenciário também. Mas países de primeiro mundo estão com esse problema, né? O pessoal está envelhecendo, tendo uma qualidade de vida melhor, estão envelhecendo mais, e aí não tem gente para poder bancar isso aí. E aí entra a reforma da Previdência do ano passado, né? Foi do ano passado ou de 2020? Sim, foi. Ela entrou em vigor dia 13 de 11 de 2019. Fala um pouco aí sobre essa reforma. O que alterou? Na verdade, o que alterou bastante foi nas modalidades de benefícios que existiam, né? Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, para quem já começou a contribuir pós-reforma, ela já foi extinta, entendeu? O que existe hoje seriam as regras de transição para quem já contribuía antes da reforma, né? Mas, assim, alterou bastante o cálculo também dos benefícios, tá? Que ele deu uma reduzida aí nos coeficientes, o que acaba, consequentemente, às vezes, prejudicando no valor que a pessoa vai receber de benefício no final, entendeu? E regras o que afetou mais a população em geral seria essa situação do cálculo em si, né? E algumas modalidades de benefício que não passou já não ter mais, entendeu? Mas de forma... Qual modalidade que foi extinta? Foi a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. O que acontece? Antes ela existia, antes da reforma, né? Só pra gente entender. Antes da reforma existia a aposentadoria por tempo de contribuição, onde o segurado que contribui, né? Aí a gente tem que fazer a distinção. Existe o segurado especial, que seriam as pessoas que trabalham na agricultura, pesca. Essas pessoas elas não precisam contribuir para ter um retorno da Previdência. Existe uma outra especialidade para elas, tá? Então, essas pessoas que trabalham na roça, na agricultura, né? Ou na pesca, elas não tiveram mudanças para elas, tá? O que mudou foi para os segurados urbanos, que são aqueles que trabalham de carteira assinada, né? Na área urbana, ou mesmo na área rural, às vezes. O que acontece? Essas pessoas alterou a idade para a mulher se aposentar, por exemplo, tá? Tem uma idade mínima agora? Existia também antes, no caso, né? Antes, para a mulher se aposentar, ela precisaria ter 2 requisitos: 15 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. Pós-reforma, mudou. Hoje em dia, a mulher que começa a contribuir pós-reforma, ela vai ter que ter, no caso, né, 15 anos de contribuição, o tempo de contribuição manteve, mas isso a idade alterou. É o tempo mínimo ou máximo? Mínimo. O máximo pode ser quanto ela quiser. O tempo mínimo, no caso, 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Só que o que acontece? Foi criada uma regra de transição para a idade da mulher. Porque existiam muitas mulheres que, quando estavam em 2019, chegando ali a reforma entrando em vigor, elas estavam quase para completar os 60 anos, tá? Então, com o intuito de não prejudicar essas mulheres, existia uma regra de transição, que ela diz o quê?
digamos, a partir de 2021, né, 2020, perdão, que seria o ano subsequente à reforma, né, aí aumentar 6 meses na idade para a mulher. Então, em 2020, a idade para a mulher era 60 anos e 6 meses para ela se Entendi. aposentar e, consequentemente, até chegar em 2023, onde vai padronizar todo mundo com 62 anos, Entendi. tá? O homem, isso seria aposentadoria por idade, digamos, né? O homem, aposentadoria por idade, o que aconteceu? A idade manteve, então antes da reforma, 65 anos, o homem se aposentava, hoje continua 65. Porém, o tempo mínimo dele aumentou. Antes era 15 anos, igual ao da mulher, hoje em dia é 20 anos, no caso, aumentou 5 anos ali na idade do homem. O homem O precisa tempo trabalhar do homem 5 anos a mais. a mais para Sim. poder se aposentar. Sendo entendeu? que ele morre mais Ou cedo. seja, vocês, né? O homem morre mais cedo, precisa trabalhar mais para se aposentar. Na verdade, não é nem vocês, porque vocês acreditam que já contribuíam antes Eu de não. 19. Não. Eu já devo ter uns Eu não. 12 ou 13 anos de carteira assinada. Eu tô nessa regra de transição Tá, aí. pois é, então, no caso, para quem já contribuía antes da reforma, tem a opção de manter os 15 anos, né, para os homens que contribuíam antes. Porém, o cálculo deles pode alterar, dependendo da situação, mas aí já é uma questão de cálculo. Então quer dizer que se eu tenho 13 anos de carteira assinada e eu mantiver essa regra, eu preciso trabalhar só mais 2 anos, eu já vou poder me aposentar? Ah, não. Desde que tu tenha 65 anos. Desde que eu tenho 65 Então anos. espera mais um pouquinho. Caramba! Mais 5 anos se aposenta. Não, mais 5. não vou conseguir, porque eu contribuí a idade mínima, Mas, pela mas, idade, mas não tenho a idade ainda. falta só 5 anos pra completar 60. Falta Ora. muito pra 60 ainda, caramba. Mas qual é, tipo assim, pra eu conseguir me eu quero me aposentar, cara. Eu quero me aposentar. Eu não. E uma consultoria jurídica dessa é cara, bora Realmente, aproveitar. vamos aproveitar aí. Olha só, eu tô prestes a completar 15 anos de carteira assinada, certo? De Aham. contribuição. Uhum. Ou seja, o tempo mínimo de Tem contribuição. que ver se foi repassado ainda para Previdência. Né? Acredito que sim. Eu tô Algumas prestes a... empresas não repassam. Mas eu acredito que sim, né? É de Deus. É de Deus. A empresa. Continua. Sim, eu tô prestes a completar esses 15 anos aí, mínimo. Só que eu ainda falta o quê? Uns 30 anos pra fazer 60. 30 anos. 25. 25 pra eu fazer 60, certo? Tá entregando Tá a idade. revelando a idade, né? ele já é Entregando a velho já. idade, né? Isso aqui é produto Zivone, galera. Tá? Zivone. Qual a chance que eu tenho de me aposentar antes, assim? Eu não quero trabalhar mais 25 anos. Perdeu um dedo. Só não pode fraudar a Previdência. Não sei fraudar a Previdência. Quais Existe isso? É possível no Brasil são... fraudar? A gente, Deus ainda, me livre. a gente ainda vai chegar nisso. Ah, é? Eu quero saber. Eu Quais não sei. são as chances que eu tenho de me aposentar antes? Eu não quero trabalhar mais 25 anos. Seria a questão da aposentadoria por invalidez, né? Se de repente tu conseguisse comprovar que estaria capacitado para o trabalho, entendeu? Olha, Mas assim, em regra. Veja bem. O que acontece? Na verdade, tu vai completar ali os 15 anos de tempo de contribuição. Se encaixando antes da reforma, poderia, no caso, ter a regra dos 15 anos ainda, ok. Hoje tu poderia dizer, completei 15 anos, não quero mais contribuir para a Previdência. Ok, parou de contribuir, vai esperar completar a idade para se aposentar. Pode guardar, esse tempo fica ali guardado, parado, você não contribui mais para a Previdência, e aí você com 65 anos vai pedir a aposentadoria e vai conseguir. sem prejuízo nenhum. Sem prejuízo nenhum. Sem prejuízo Porque eu já contribuí os 15 anos. Exatamente. No caso, o tempo ele fica guardado lá pra você. Quando você completa o requisito, todos os requisitos, você vai lá e pede a aposentadoria, tá? Só que o que acontece? Sempre Se tem o que você quer. não Mas- tem... Mas- Sempre tem um mais. O que acontece? Se você não está contribuindo, você não vai ter direito aos benefícios imediatos que a gente chama. Que seria, auxílio por exemplo, doença. auxílio doença, pensão por morte, você faleceu, que Deus o livre, sua esposa não tem como ficar com uma pensão. Então, tem toda uma situação Que ali, bom. né, para verificar. De repente você, adoeci, fiquei realmente incapacitado do trabalho. Você é amparado pela Previdência? Não, tá? Então, Eu perco esses amparos que a Previdência te dá que são imediato. benefícios imediatos, exatamente. Entendi sim. Agora, se tu tá contribuindo, continua trabalhando, uma forma de se aposentar seria a aposentadoria por invalidez, mas aí teria que ficar bem comprovada a invalidez de fato, entendeu? Entendi. Porque existe ainda também essa situação, entrei de auxílio doença, estou um pouco incapacitado, mas eu de repente posso me relocar em uma outra função. Então isso aí não geraria a aposentadoria por invalidez, entendeu? Entendi. A empresa que você está trabalhando poderia te relocar em uma outra função, ou você mesmo poderia entrar ali numa situação de reabilitação e aprender uma função nova e conseguir Uma área emprego. administrativa da empresa, né? Exatamente, entendeu? Pergunta, vamos às polêmicas. Muito, conversa de bar.
Tem algum caso famoso aí que vocês conhecem já, justamente até pela universidade, né, já estudaram por lá, de alguém famoso que conseguiu fraudar a Previdência? Assim, um dos mais famosos que vocês puxam pela memória aí. Como foi possível ele conseguir fazer isso? Na verdade, assim, que famoso não me recordo, não. Até porque, assim, pra te falar a verdade, na faculdade, o previdenciário ele não é muito, não tem muita vez, digamos ali, né? Porque a gente, por exemplo, eu, quando fui fazer o curso de Direito, eu tive um semestre, uma aula por semana de Previdência. Já e eu assim, não tive, na minha grade ela nem curricular teve. não teve Então, assim, o você que a faz? gente trabalha na prática hoje, o nosso dia a dia, a gente não aprendeu na faculdade. Não. A gente foi aprender fora, trabalhando, depois, sim, entendeu? dia a dia. Lá Eu entendo muito ainda bem. A Eu correr entendo muito atrás. Então, pra te falar a verdade, assim, algum exemplo, alguma coisa grande do previdenciário na faculdade, não me recordo de saber, até porque as aulas, assim, em regra foi mais questão teórica, o dia a dia ali, a prática, os casos práticos não tive na E por graduação, fora? entendeu? E por fora? Por fora, casos famosos, não me recordo de ter. Existem algumas situações de algumas pessoas que chegaram até mim e tudo, né? Que elas acabaram, de certa forma, tendo problemas que a Previdência está pedindo dinheiro de volta, porque ela recebeu de forma irregular. Algumas pessoas é porque elas não observaram, digamos, que estava com documentação errada e teve esse problema. Peraí, então quer dizer que se a Previdência, tipo assim, decidiu me aposentar, Sim. aí botou dinheiro na minha conta, eu recebi, depois Na a culpa é verdade, não minha? é que ela decidiu te aposentar. Você deu entrada com documentação ali fraudada. Fraudada. Entendeu? Poxa. Então, de repente, em dado momento, que você mesmo foi lá e colocou a documentação certa. Ou seja, verificaram que estava lá no início errado, agora tá com a documentação certa e eles trocaram, entendeu? Eu tenho um caso famoso aqui que eu acabei de lembrar. Então vamos lá. Não existem provas, aqui é tudo especulações. Por favor, não nos comprometer. não nos processos. Vamos processar. Mas a gente sabe que... Segundo a mídia que a gente viu por aí. Segundo a mídia... Não vou te defender. Tá tudo nos anais aí da mídia brasileira. Tá tudo nos autos. Tá tudo nos autos. A gente sabe que existe uma fila muito grande no INSS, né? Pra tu conseguir perícia e tudo mais, Sim. e até chegar a tua vez pra tu finalmente conseguir se aposentar. Sim. Aconteceu que a Dilma foi caçada lá no impeachment. Sim. E, Metade só. se eu não me engano, não sei se foi uma semana depois que ela deixou a presidência, ou se foi no outro dia, ela já estava aposentada. Ganhando lá 5 mil reais, que eu acho que era o teto, algo do tipo assim. Jogo de pão pra ela. Tá, mas aí... Como é que uma pessoa verdade, sai do trabalho hoje e já está aposentada amanhã? Sim. Existe uma situação também, não existe só o regime geral da Previdência Social, que é o INSS, tá? Uhum. Existem vários regimes próprios, tem que ver qual regime ela estava vinculada. De fato, se eu for dizer hoje, eu não sei te explicar qual Não era o regime ela regime estava militar. Não era o regime vinculada. militar. Com certeza, mas existem outros. Por exemplo, aqui no nosso estado, do Pará, existe o regime municipal, existe o regime do Jurídico estado, único do no estado. caso, entendeu? Que é o IGEPREV, IPAMB. Aí tem também o regime geral, que é o INSS. Então, eu não vou poder te afirmar, digamos, Que a gente não sabe a qual situação, regime ela estava. exatamente. Não sei se ela estava pelo INSS ou se ela estava por um regime próprio, digamos ali, do governo federal, já que ela trabalhava, né, como presidente do país, entendeu? Isso explica alguma coisa, né? Você tem Claro. razão. No regime próprio, cada unidade da administração pública ela é Tem as suas responsável, regras, tem né? autonomia para criar suas próprias regras. Mas de qualquer Exatamente. forma foi muito rápido. Você já comprou o regime, é estranho. Aí já entramos em outra Dá a impressão situação. de que foi furada uma fila aí, mas não dá pra dizer com certeza. Tem uma obra aqui muito interessante, é bom a gente estar no meio aqui dos clássicos, né? Que é a Revolução dos Bichos. Que é vamos colocar assim, não vou nem dizer distopia, mas uma fábula da Revolução Russa, né? O George Orwell, ele mesmo era socialista. Ele vai falar de uma revolução que acontece numa fazenda, os animais tomando o poder liderado pelos porcos, uma alusão à Revolução Russa. E tem os mandamentos que eles escrevem lá, todos os animais são iguais. E 7 mandamentos. No final, todos são apagados e fica apenas um. Todos os animais são iguais. Vírgula. Mas existem alguns animais que são mais iguais do que outros. E é uma coisa que a gente vê no nosso Brasil. Parece que tem umas pessoas que realmente são mais iguais do que outras e conseguem as coisas com facilidade. Ora, por ter os contatos, o famoso QI, né, quem indica. Ora, também uma condição financeira aí mais abastada, né, e consegue as coisas. E aí a gente vê que realmente a Previdência, que era para ajudar, talvez, principalmente, as pessoas mais pobres, mais humildes, que estão precisando dessa fonte de renda, eles demoram
meses, anos para conseguir. Às vezes a pessoa morre e não consegue se aposentar. Tá? Eu digo pela minha mãe também, ela trabalhou anos aí no estado, pedagoga, diretora e vice-diretora de escola, se aposentou em 2017, deu uma entrada, ela foi uns 3, 4 anos depois que de fato ela foi ser aposentada. Demorou pra caramba. 4 Tem anos. muita gente que tem direito à aposentadoria e a benefícios e não sabe, né? Tem É. esse direito. Aí tem que contratar, tirar dinheiro de onde não tem para fazer justamente Contratar um advogado, fazer uma um estudo em cima ali, realmente, um cálculo, né? Pra uma saber. consultoria, como essa que a gente está tendo aqui de graça. De graça, isso bom, graças né? a Deus. Aproveitem. Que bom, que bom. Graças a Deus. É, Mas por sim, isso. então a gente. Só fazendo um comentário Tá. da situação que ele falou da mãe dele, das pessoas que demoram muito para se aposentar. Na verdade, hoje o INSS, ele tá com, por exemplo, falando do regime geral, né, que é justamente o que a gente tá falando, mas ele tem uma fila enorme, de fato, de pessoas aguardando, né, para receber os seus benefícios, na verdade, para receber a análise, porque ainda pode ser indeferido o pedido da pessoa, né. E tanto que eles vão fazer concurso agora, porque eles realmente estão precisando ali de mão de obra. Se você for nas agências hoje, a gente percebe a diferença, que antes tinham vários servidores ali para te atender. Hoje, quando você chega numa agência, às vezes tem um servidor e um estagiário ali para fazer o teu atendimento, entendeu? Então, o que acontece? De fato, você, quando dá a entrada, primeiro que quando dá a entrada, eu dou entrada em Belém, no pedido de aposentadoria. Não necessariamente vai ser o servidor daqui de Belém que vai analisar seu pedido, pode ser do Brasil inteiro, pode entendeu? cair para qualquer lugar. Então, de repente, você deu a entrada em Belém, pode ser um servidor que está lá no Rio de Janeiro, na agência Tipo de lá. telemarketing, É, né? o porque sistema é INSS ele federalizado, integrado, Que né? demora mais, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Uma medida, como é que você pode fazer? Deu entrada no INSS, né? Você pode ir lá seguir, vai aguardar eles fazerem análise. De repente, indeferir ou não, você tem a hipótese de ter os recursos ali na via administrativa mesmo e você dá seguimento. Só que o que acontece? Tem também a opção de você, de repente, entrar com a ação na justiça. Isso aí já fica a critério, no caso do advogado que estiver acompanhando a pessoa, né? Ou da própria pessoa que estiver verificando lá a situação dela, qual a medida ela quer adotar. Então, existem aí umas medidas que a gente tentar agilizar um pouco, né? No caso, concessão do benefício, ou pelo menos a resposta, se vai ser direito ou não, não necessariamente a pessoa fica, porque tem muita gente que não sabe das outras vertentes, das outras possibilidades. E a pessoa acaba ficando ali na via administrativa e se ela não correr atrás, muitas vezes tem pessoas que demoram anos realmente no próprio INSS na primeira e deu entrada, ficou 5 anos esperando, a pessoa não sabe nem que tem direito a fazer outras saídas ali para correr Aí atrás. entra o advogado, entendeu? né? Previdenciário, no caso, e que é no caso, especialista entra nessa um situação. advogado especialista para auxiliar, né? Tem que conversar com um colega que entenda da situação, entendeu? E aí entra uma pergunta que eu já até tinha te feito em off, sobre a questão da burocracia, né? Foi em off. Sobre a questão da burocracia. Que o advogado previdenciário é simplesmente alguém que entende da burocracia, do processo, do sistema, mas tem uns facilitadores pelo fato de ser advogado, não é isso? Explica, mas por que qualquer pessoa não consegue fazer o trabalho que um advogado previdenciário faz? Na verdade, é assim. O advogado ele é qualificado, né? Mas, acontece? mas além da qualificação, existem ferramentas que só o advogado possui, no Por isso caso. que eu digo por isso que eu citei aqui a qualificação, entendeu? Uma pessoa comum não vai entender, às vezes no meu INSS, por exemplo, tá pedindo certos documentos que a pessoa nem sabe o que é. O advogado vai saber o que é. Sim. Será que um Google rapidinho não joga pra gente? Pois é, tem gente que não tem nem acesso ao Google. Mas digamos que Vai o indivíduo aí seja esperto, ele consiga essas informações. Não chega em nenhum momento que essa burocracia barra ele, não. Aqui isso é advogado. Daqui pra frente, só advogado essa que é a que tem minha autoridade. pergunta. Chega um ponto que, no processo, que a pessoa que, por mais que tenha conhecimento, acesso ao Google, ele vai esbarrar numa burocracia que, se ele não for advogado, não tiver uma carteirinha da UAB da vida. Uma aposentadoria, né? Por tempo de contribuição. O cliente vai saber fazer o cálculo de quanto tempo ele tem. Pois é, aí Isso essa é a minha poderia pergunta. poderia Como ser é esse um cálculo? debate. Onde é feito? Na calculadora. Como ele, Livre. como ele se reproduz? O que ele come? Não, na Sexta-feira. verdade, pra gente começar a fazer o cálculo, a gente vai ter que... A gente, às vezes, chega o cliente pra gente atender e o cliente, a gente vai investigando, a gente descobre documentos que podem ser utilizados para aumentar o tempo dele, que nem ele sabia. Então, existem várias situações, entendeu? Como, por exemplo, o tempo de serviço militar, que a pessoa serve ali, pode é nóis. entrar, entendeu? Então, assim, qual a diferença de você ir sozinho fazer o pedido? Aquele tempo do serviço militar é obrigatório, no caso, lá Exatamente, já vale já como vale. contribuição. Exatamente, muita gente não sabe. Então alguém de Entendeu? carreira também conta, não?
tem que verificar se a pessoa contribui, porque, como eu tô te falando, a própria sistema unitário, eles têm também o regime próprio deles. Aí tem que ver se você contribui. Muitos descontos. Tem que ver se contribui para eles ou para o INSS. Também tem a possibilidade de puxar lá o tempo do regime próprio para o INSS. Tem algumas situações, né? Tem que ver se é vantagem também, né? Mas assim, qual a diferença, né? Voltando lá para a pergunta, qual a diferença é a pessoa ir sozinha, fazer o pedido e ela contratar um advogado especialista? O que acontece? É hora de vender teu peixe aí. Faz teu jabá. Pokébola, vai? Aí o que acontece? A pessoa vai dar entrada sozinha. Ok, ela pode dar entrada sozinha, fazer o pedido. Só que o que acontece? Como eu falei, ela pode não juntar toda a documentação, todo o tempo que ela tem. Isso pode influenciar no quanto que ela vai receber de benefício, tá? Ela também pode encontrar ali, deu entrada, juntou a documentação que ela achava que era. Tem alguns requerimentos que o INSS solicita, se ela for na agência, às vezes o próprio servidor, ele fornece a documentação, mas ele não passa a orientação de preenchimento correto, tem toda uma situação, né? Então, ele pode repassar, a pessoa deu entrada, pediu. Lá na frente foi indeferido, o INSS vai dar o resumo dele, porque que ele deferiu. A pessoa pode não saber nem compreender ali, distinguir a situação, entendeu? Aí, digamos, a pessoa deu entrada numa aposentadoria por tempo de contribuição, dizendo que ele não tinha tempo de contribuição, né? E aí faltou 2 anos. Só que esses 2 anos, digamos, 1 ano. Esse 1 ano ele serviu lá como militar, né? Aquele serviço obrigatório. Aí, ou seja, ele vai dizer, realmente, eu fiz os cálculos aqui sozinho, verifiquei, eu não tenho, realmente, eles têm razão. Ou seja, ele já regrediu, sendo que ele poderia ter utilizado aquele tempo se ele tivesse um especialista, o especialista ia saber. Tá, mas é isso aí, tu me fala apenas do conhecimento que um advogado teria. Sim. Mais. A minha pergunta é sobre ferramentas. Ferramentas que só um advogado possui, que consegue abrir portas dentro do sistema, da burocracia. Por exemplo, mandado de segurança que somente um advogado pode... Isso é importante aí também. Pode falar. O que acontece? Por exemplo, se você deu entrada e está demorando muito ali o seu requerimento e a gente verifica que seria uma opção de dar continuidade na própria via administrativa. Existe um mandado de segurança, que é uma ação que a gente vai dar entrada para pedir para o juiz. Não para o juiz conceder o benefício para você, mas para ele obrigar o INSS a dar seguimento logo ali no seu benefício, tá? Pode ser também, digamos, teve uma concessão administrativa e o INSS não está implantando seu benefício, mas já concedeu. O advogado pode ir lá, entrar com mandado de segurança se tiver muito tempo. Na verdade, ele primeiro procura o INSS, tenta resolver lá de forma interna lá, né, no administrativo. Se não der, ele pode entrar com mandado de segurança e pedir que seja implantado o benefício. Então, seria uma ferramenta que só o advogado teria... Aí, se o mandato de segurança for acatado por um juiz, o INSS é obrigado a responder. O juiz vai obrigar o INSS. Aí a gente já se o INSS não responder, o que acontece? Multa. Exatamente. Então, aí tem outras medidas aí pra... Interessante, muito interessante. Eu tenho mais uma pergunta agora, saindo um pouco desse lance da Previdência, indo mais para a vida dentro do direito mesmo, né, da área profissional. Tá. Importante. Uma pergunta polêmica, aqui é pro corte. Agora! Aqui é pro corte, hein? Por que os advogados entre si ficam naquele negócio de se chamarem de doutor? Eu sei que tu já me contou essa história em off. Em off. Mas eu quero... Muita coisa em off. Eu quero isso gravado, entendeu? Eu quero registrado. Porque tem muita... Eu acho que essa é uma dúvida que paira na cabeça de muitas pessoas. Não fez doutorado? A gente anda por aí e escuta um advogado chamando o outro advogado de doutor. Primeiro a gente tem que lembrar que não é só o advogado que é chamado de doutor sem ter doutorado. Médicos também. Mas o médico, ele é doutor. Médicos também. Por que o médico é doutor? Ele fez só medicina. Ele não tem doutorado. Eu aprendi no Pica-Pau, o doutor Rancho Crutes, né? Chamando o doutor Rancho Crutes. Bom respaldo. Então, eu imagino que na questão eu não sei dizer da questão dos médicos, porque eles são chamados de doutor. Sim. Mas deve ter algum contexto histórico parecido com aquele que tu me contou, que eu quero que tu repita, porque eu quero isso gravado. Vamos lá, doutora. Bem, na verdade, meu marido ele sempre pergunta isso lá em casa, né? Esse teu marido deve ser um pilantra safado. Aí eu busquei algumas informações em relação a isso, e o que eu percebi é que as pessoas que são... que outros profissionais de outras áreas, eles costumam a fazer chacota em relação a isso, entendeu? E muitos questionamentos também. Sim. Eu jamais. Já fez chacota contra isso aí? Fácil. Já muitos profissionais da área mesmo, operadores do direito, eles levam em consideração um decreto que teve lá em 1825, parece que foi do Dom Pedro. Ai, meu Deus do céu. Dom Pedro I, segundo, dependendo da data aí.
Foi Quem o foi? Dom Pedro, acho que foi o Dom Pedro. Que lá dizia que o profissional do direito, né, que fosse bacharel e que fizesse uma prova, ele receberia o título de doutor. No caso, essa Sim, prova entendeu? equivale a da UAB hoje em dia. Sim. Sim, O ao título meu dele, ver, sim. justamente. Entendeu? Se é de outra forma. Ok, então, pelo que eu entendi, essa prova da UAB, quando o advogado passa, ele automaticamente recebe esse título, que é um título propriamente dito. E muita gente fala assim, mas não tem uma lei que diga que o advogado... Não, é tradição, não. É, É tradição. tradição, entendeu? Tradição. Mas é isso que eu ia dizer, no caso, que pra gente, né, o que vale muito em conta é a tradição, são os costumes. Sim. Na Importantíssimo. verdade, é isso que ela tá falando, né? É uma tradição que foi criada lá muito antes, né? Império Lá ainda. atrás. E aí, não só o advogado estava dentro dessa tradição, mas com outras pessoas, outras Categorias. no caso, categorias, outros profissionais. Inclusive o médico. Então, só que assim, antigamente não existiam várias funções como existe hoje, né? Existiam funções restritas, como medicina e advocacia foram as primeiras, as pioneiras, digamos, né? No início lá. Então foram lá na época muito valorizadas. Então quem era um doutor, quem era um médico ou um advogado tinha um valor maior para a O sociedade, estado né? social aí é elevado. Exatamente. Então, isso foi perpetuando de lá até a data de hoje. Então, não, Tradição, na verdade, pura não existe tradição. nada legal que diga, não, você tem que ser Doutor. chamado de doutor. Mas e o estudante? Porque eu já conheci já alguns jovens mancebos, né? Eu não sei se vocês tiveram contato com esse tipo de gente. Eu espero que não. Alguns estudantes de direito que parece que tem um rei na barriga. Ele passou em direito, ele fica sapato alto, ele fica boçal, né? Automaticamente. Não, tu tem que me chamar de doutor, senão eu te vou meter um processo. O cara não é nem formado. Na verdade, isso está tão enraizado, né, nessa categoria, que a gente, no estágio, a gente é chamado por doutor. Um entendeu? chama o outro de Sim, doutor sim. ali. Não, mas eu entendo. Mas Na e se não verdade, não É. só a gente. É uma situação que foge, é uma situação tão cultural que ela Perfeito. foge assim, do domínio do profissional em si, né? Porque A questão, eu acho, não é nem fugir do domínio profissional. A questão é subir a cabeça, eu acho. Tá mais... Não, porque tem o questionamento, por que são chamados? No Não, caso, eu já então, entendi e eu posso admitir aqui que eu era uma das pessoas que fazia chacota, mas hoje em dia eu já entendo. E Glória a Deus, esse daí vai pra família, É. né? Que feio, fazendo bullying. Hoje em que dia, feio. acho que Ainda bem que tá gravado, não Tá vai cortar. gravado, viu? não. Exato. Hoje em dia eu já entendo, compreendo o processo de tradição. Eu sou uma Sim. pessoa que valoriza a tradição e Sim. essa explicação de vocês de fato me convence e eu compreendo. Mas para mim a crítica agora já não é mais as pessoas da área de direito se chamarem de doutores, porque Sim. eu já entendo o processo. Sim. Mas eu acho que dentro dessa própria área desses profissionais de direito tem alguns que não entendem muito bem esse Mas processo. aí a gente vai cair numa situação que em toda a área, qualquer profissão, como eu já te falei em off, Isso é verdade. existem os bons e os maus profissionais. Existem as pessoas que deixam subir a cabeça, a sua função, o seu título, ou não, entendeu? Mas, rapaz, então eu tive Então- muito azar, porque eu só encontrei desses Deus estudantes. Só que me livre. se tu não chamava ele de doutor, ele ia te meter um processo. É Eu uma já coisa fui absurda. estudante e eu nunca... Que É. bom, Exige, que não. bom, mas teve aí. Mas tem, realmente tem. Não, tem, com Mas, certeza. Casos famosos aí, que saem na mídia direto, né? As Eu sou pessoas fazem- arquiteta. entendeu? Então, é uma situação particular do indivíduo. vai de cada pessoa, né? E fica muito aquela coisa óbvia, né? Você imagina que vai muito do caráter do cidadão. E Sim. acha que porque ele tem determinado curso ou posição social, ele pode se colocar acima dos outros, humilhando, pisando, né? E é triste ver isso, né? Sim. A gente encontra muita gente aí graduada, né? Eu já encontrei muitos aí na vida, né? Com diploma de mestrado, doutorado. Não dá um bom dia pra ninguém. O cara é gari, o cara é porteiro, fulano Exatamente. é garçom, trata mal esse pessoal todinho, né? Como se fosse a ralé da sociedade. Sim, De fato não é. são. São importantíssimos pra gente. Cada pessoa na sociedade importa, interessa a função, na Com verdade. Né? certeza. Agora, nossas considerações finais aqui. Bem, Eita. gostaria de agradecer o convite, né, de vocês e só relembrar a importância do advogado, né, para a sociedade, principalmente quando se trata desses direitos sociais que muita gente desconhece. Gostaria de agradecer também o convite. Foi bem rápido, eu pensei que ia demorar um pouquinho mais, na verdade. Meia horinha, né? rapidão. Não deu pra falar não deu pra falar, na verdade, tudo que a gente precisa ali da Previdência, tudo que as pessoas podem precisar, tirar muitas dúvidas do pessoal que está assistindo.
Mas assim, foi bom, né? Já deu uma introdução aí, mas a dica final, acho que é para que as pessoas procurem um advogado especialista, né? Para conversar a respeito da sua situação. Até mesmo aquelas pessoas que, de repente, têm algum problema de saúde, uma coisa que nunca contribuíram para a Previdência, porque existem benefícios que podem, no caso, elas podem se encaixar ali para estar recebendo, entendeu? Então, a dica é sempre procurem um advogado e para conversar, para verificar se vocês têm, né? Procurem um profissional da sua confiança. E acho que é isso. Muito obrigada, né? Foi um prazer enorme estar com vocês e principalmente aqui com a minha irmã, tá? A gente que sempre lutou para ter essa profissão, porque foi desde pequena o nosso sonho estudar direito e a gente conseguiu estar aqui hoje. É muito, muito bom para mim estar do lado dela. Que bonitinho, cara. Que bonitinho, cara. Que bonitinho. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tentou trazer informações aqui pertinentes e daqui pra frente, né, vamos continuar trazendo aqui conteúdo, informação, entretenimento para vocês. É isso aí, tá? Diogo Silva, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Até a gente próxima. se vê no próximo. Beijos.